Então, nossa terceira parte, na farmacologia do diabetes mellitus, a gente vai fazer uma abordagem agora relacionada ao tratamento farmacológico. Nessa figura, a gente tem algumas ilustrações sobre os tipos de controle da glicemia. Ficou faltando aqui os inibidores de SGLT2, que são os medicamentos utilizados para aumentar a expressão de glicose, mas mais à frente na condução a gente vai falar de forma mais específica dele. Mas nessa figura a gente consegue juntar todas as necessidades, independente do tipo de diabetes que o paciente tem, se é diabetes tipo 1 ou diabetes tipo 2. No diabetes mellitus tipo 2, a gente tem um paciente que apresenta resistência à insulina. Se ele apresenta resistência à insulina, qual é a dificuldade dele? É justamente de fazer com que a insulina tenha uma interação no seu receptor e ele consiga promover a captação de glicose. Para isso, a gente tem algumas estratégias que a gente chama de estratégias baseadas no tipo de mecanismo de ação. Tanto que hoje, os fármacos eles não são mais conhecidos como hipoglicemiantes. Na verdade, o objetivo terapêutico desses fármacos, principalmente aqueles relacionados a diabetes mellitus do tipo 2, é serem anti-hiperglicemiantes. Então, o objetivo é sempre diminuir a glicose sanguínea. Então, a gente tem uma estratégia de inibição da absorção da glicose, a gente tem estratégias de sensibilização dos receptores de insulina, a gente tem estratégia de estímulo da secreção da insulina, e aí, independente da presença da glicose ou dependente da presença da glicose. Então, aqui as sulfonilureias e as metilglinidas, ou também chamadas de glinidas, e aqui a gente tem os incretinomiméticos, que são aqueles relacionados com os hormônios intestinais. Então, esses aqui, eles estimulam, eles são chamados de secretagogos de insulina, mas sem a necessidade da glicose. E esses aqui, eles são secretagogos de insulina, mas eles são dependentes da glicose. Então, eles só atuam, eles só funcionam quando eu tenho a presença da glicose. A outra que não está aparecendo aqui, mas os inibidores de SGLT2, eles são medicamentos que aumentam a excreção da glicose. Então, esse aqui inibe a absorção, esse aqui aumenta a excreção. E, por fim, a insulina, que vai simular ou vai exercer o papel da insulina endógena. Então, o tratamento farmacológico hoje envolve a redução da hiperglicemia, independente se o medicamento é parenteral ou oral, se ele gera hipoglicemia ou não. Então, as estratégias são como retirar essa glicose do sangue. Primeiro fármaco que a gente vai abordar é aquele que age justamente inibindo a absorção da glicose. Então, a classe é inibidor de alfa-glicosidase e o principal representante que a gente tem aqui no Brasil é a carbose. O que ele faz? Ele vai inibir aquela enzima responsável pela quebra dos carboidratos no intestino. Automaticamente, quando eu não tenho disacarídeos ou monossacarídeos, eu não consigo fazer a absorção desses carboidratos. E, consequentemente, eu tenho uma excreção ou eu tenho uma diminuição na velocidade de absorção desses carboidratos. Isso tem um efeito importante quando a gente fala em velocidade com que ocorre essa absorção, e aí os alimentos com alto índice glicêmico, eles possuem essa capacidade de rapidamente serem absorvidos e rapidamente gerarem um efeito de estimulação da liberação de insulina. E isso tem toda uma consequência fisiológica, por isso que é importante a gente sempre pensar no caso de pacientes diabéticos ou não, da utilização de estratégias não farmacológicas ou farmacológicas que retardem a velocidade da absorção desse carboidrato. Então, nesse caso, a carbose, que é um inibidor de alfa-glicosidase, ela promove esse retardo na absorção de carboidratos, porém, o impacto na redução da hemoglobina glicada
ele é baixo. Ele consegue, claro, porque eu tenho uma diminuição na quantidade de glicose que entra ou na velocidade com que essa glicose entra e automaticamente eu consigo reduzir a hemoglobina glicada. Porém, não é um método indicado de primeira escolha. Por quê? Porque eu tenho outros que conseguem reduzir de forma mais significativa essa hemoglobina glicada. Quais são as principais desvantagens? A vantagem é que esse medicamento praticamente não é absorvido, então eu não tenho um efeito sistêmico significativo, né? Então, eu tenho realmente uma vantagem de não ter efeitos adversos sistêmicos. E ao reduzir, né, essa quebra desses carboidratos, eu consigo também diminuir, falando de forma mais efetiva, em relação aos lipídios, que estão juntos na alimentação e que eles acabam também tendo uma dificuldade em serem absorvidos. Qual o problema? Justamente os efeitos gastrointestinais. Quando não se faz uma digestão adequada dos carboidratos, a microbiota intestinal ela acaba utilizando essa glicose como alimento e automaticamente ela promove uma série de efeitos gastrointestinais. Então, esses efeitos aqui relacionados ao aparelho gastrointestinal é pelo efeito de redução na digestão e absorção de carboidratos. Eu tenho uma maior quantidade de carboidratos no trato gastrointestinal, em especial o intestino, e automaticamente eu tenho a ação das bactérias em cima desses carboidratos. Segunda estratégia terapêutica, e aí a gente vai falar de duas classes, são aquelas relacionadas com a sensibilização dos receptores de insulina. Então, inibidor de acarbose inibe a entrada da glicose. As biguanidas e as glitazonas, que são as duas classes, agem sensibilizando os receptores de insulina. A metformina, que é o principal representante da classe das biguanidas, ela é a mais conhecida, mais difundida, ainda é um dos principais medicamentos para o tratamento do paciente diabético. Por quê? Ele age aqui estimulando o AMPK, e ao estimular o AMPK, ele tem uma série de respostas intracelulares que diminuem a produção de glicose hepática. Por que isso é importante? Porque o fígado, quando tem a necessidade quando ele recebe uma sinalização no jejum de que falta energia, ele gera uma ativação na quebra do glicogênio estocado ali e automaticamente joga uma série de glicose no sangue. Quando eu tenho um paciente diabético, existe essa sinalização. Por quê? Porque a glicose ela não está entrando na célula. Mas não adianta eu dar mais glicose se as minhas células não conseguem captar. Então, se além do que o paciente ingere, eu tenho ainda uma quebra dessa glicose, desse glicogênio hepático, eu tenho um aumento mais significativo ainda em relação à presença da glicose sanguínea. Então, a metformina ela tem um papel de sensibilizar em diversos tecidos periféricos e hepáticos o receptor de insulina, mas de forma bem especial, ela consegue diminuir essa quebra da glicose no fígado. E ao estimular isso, ela diminui a quantidade de glicose sanguínea, automaticamente diminui também a hiperglicemia, tá bom? Então, esse é um mecanismo primordial de ação hepática, mas a metformina ela tem essa capacidade de atuar em receptores de insulina, sejam eles no fígado ou periféricos. Mas de forma especial, a insulina no fígado ela está relacionada com uma série de ativações, né? A gente tem ali a formação de glicogênio, então ela pega essa glicose que está no sangue e transforma em glicogênio, em reserva. Ela tem todo um papel anabólico, então ela vai estar ali formando gordura, ela vai estar ali formando proteína, mas tudo isso pensando em fins fisiológicos, tá bom? Então, a metformina ela é hoje o medicamento mais utilizado, por quê? Porque ela consegue gerar uma ativação
da insulina, principalmente no fígado, diminuindo a quantidade de glicose no sangue, seja a glicose quebrada pela ação, né, do jejum, da ação do glucagon, que estimula essa quebra de glicogênio, como também ela estimula a formação de glicogênio. E isso diminui a glicose sanguínea. Aqui é um resumo da Sociedade Brasileira de Diabetes, que mostra que a metformina ela pode ser utilizada na dose de 1 grama a 2,5. Essa é a faixa que a gente considera adequada para administração diária de metformina. Então, é 1.000 a dose total, 2.550 a dose total. Normalmente, um paciente ele não consegue tolerar quando ele passa de 2 gramas. Então, se você tem um paciente que você vai precisar aumentar a dose, pensando em toxicidade, você pode chegar até 2.550. E por isso a gente fraciona as tomadas, até porque as reações adversas elas estão relacionadas com a dose. Quanto maior a dose, maior é o risco de reação adversa. Então, se for aumentar, é necessário pensar e considerar os efeitos adversos. E muitos pacientes não toleram na dose acima de 2. Então, pode chegar a 2.550, porém, é importante observar. E aí vem uma dica. Quando se fizer a introdução da metformina para um paciente diabético, para evitar esses sintomas gastrointestinais ou o desconforto aumentado desses efeitos gastrointestinais, o ideal é ir titulando. Então, começa com 2 tomadas de 500 mg de metformina, observa quanto que reduziu da hemoglobina glicada. Se não foi o suficiente, aumenta mais um pouco e assim por diante. Por quê? Porque esses efeitos gastrointestinais, eles são dose dependente, dose e tempo dependente. Então, se eu consigo esperar e vou aumentando a dose de forma gradual, eu tenho um menor risco ou menor efeito gastrointestinal. Outras 2 dicas importantes. Uma é sempre utilizar esse medicamento junto com as refeições. O pH ácido do estômago, os alimentos ali presentes, eles diminuem esse desconforto gastrointestinal. Então, sempre relacionar a metformina com a refeição. Caso isso ainda não seja suficiente, a gente tem as formulações de liberação controlada. Por quê? Porque quanto mais rápido a metformina ela é dissolvida e absorvida no intestino, maior são esses efeitos adversos. Então, começar com ela sem ser de liberação controlada é uma vantagem, porque existem pacientes que toleram, principalmente quando a gente correlaciona com a alimentação. Caso não seja suficiente, vocês podem estar utilizando a formulação aqui de liberação controlada. E hoje, no SUS, a gente não tem essa de liberação controlada. A gente tem apenas a metformina normal. Então, mais importante ainda considerar a utilização inicial dessa metformina, caso o paciente não consiga tolerar, mesmo fracionando as doses, mesmo associando com a alimentação, pode-se recomendar e prescrever esse tipo de metformina de liberação controlada. Por quê? Porque hoje ainda com o programa que a gente tem da farmácia popular, o paciente consegue pegar esse medicamento de graça nas drogarias, tá bom? Uma outra característica importante em relação à metformina é que ela tem essa ação sensibilizadora, então ela reduz a produção hepática de glicose, ela atua nessa ação de sensibilização da insulina nos tecidos, mas ela não provoca hipoglicemia. Ela não tem essa característica de hipoglicemia. Por isso que mudou-se o termo de hipoglicemia antes. A metformina e outros fármacos, eles não têm essa característica, ok? Como eu falei, a metformina é um dos medicamentos mais utilizados, então a gente tem um padrão de redução tanto da glicemia de jejum quanto da hemoglobina glicada elevado, que provoca realmente uma redução adequada dessa glicemia, mas lembrando e reforçando sempre, sem alimentação e sem atividade física, os medicamentos eles não conseguem sozinhos fazer essa redução. Então é extremamente importante orientar o paciente a também fazer a prática
desse tratamento não farmacológico. Associado a todos os efeitos relacionados à diabetes, existe também uma melhora no perfil lipídico, porque quando eu tenho uma alteração nessa disponibilização de glicose, eu também não tenho a formação de triacilgliceróis e automaticamente eu não tenho a formação de lipoproteínas de forma exagerada, principalmente o VLDL. E isso gera uma melhora no perfil lipídico. Existe a diminuição da esteatose hepática, então também é importante pensar nisso. E dependendo dos pacientes, existe uma diminuição de peso. Então, esse medicamento é anorexígeno? Não. Esse medicamento, ele, a partir do momento que a insulina passa a agir da forma como ela tem que agir, o paciente passa a não ter tanta fome como ele tinha antes. E com isso, a ingesta calórica dele diminui e automaticamente existe uma diminuição do peso. Mas isso é de acordo com cada paciente, para justamente quando se equilibra a terapia farmacológica com a não farmacológica, o paciente consegue diminuir o peso. Lembrando sempre que a obesidade está diretamente relacionada com o diabetes mellitus. As desvantagens é aquelas que eu já comentei em relação ao desconforto gastrointestinal, e aí uma das soluções é a administração da metformina de liberação prolongada, mas existe uma associação de deficiência de vitamina B12, apesar que não existem estudos que mostrem um efeito prejudicial a longo prazo, e existe também um risco de acidose lática, que é raro. Inclusive, o FDA recentemente ele mexeu nessa alteração em relação à insuficiência renal. Pacientes com insuficiência renal leve a moderada, grau 1, 2, 3A, eu posso utilizar esses medicamentos. Por quê? Porque esse efeito de acidose lática é um efeito raro. Então, eu não tenho tanto risco, mesmo que o paciente já apresente um declínio da função renal. Pacientes com insuficiência renal grau 3B, a gente reduz a dose pela metade. Insuficiência renal grau 4 e 5, aí sim não é recomendado, ok? Então, hoje, os estudos já têm mostrado que mesmo em pacientes com insuficiência renal, o risco de acidose lática é baixo. E por isso, permitiu-se a utilização em algumas condições desse medicamento. Pensando agora na segunda classe que eu comentei de fármacos que atuam melhorando a sensibilidade à insulina, a gente tem as glitazonas, também chamadas de tiazolinidineonas. Nossa, é um nome bem complicado. Por isso que a gente aqui vai sempre padronizar os nomes mais fáceis, as glitazonas. Os principais representantes que foram desenvolvidos foi a rosiglitazona e a pioglitazona, mas diversos estudos mostraram que a rosiglitazona ela poderia trazer um prejuízo cardiovascular. E por isso, hoje, a recomendação pela Sociedade Brasileira de Diabetes é da pioglitazona. O que ela faz? De forma semelhante ao que faz a metformina, que é a sensibilização dos receptores de insulina, a pioglitazona ou as glitazonas, elas fazem isso também, mas de uma forma um pouquinho diferente. Por quê? Porque enquanto a metformina ela é um ativador de AMPK e tem uma ação principalmente no fígado, e aí interfere nessa quebra do glicogênio no fígado, as glitazonas elas agem em receptores PPAR. E ao atuar nesses receptores PPAR, elas agem no músculo, no tecido adiposo e no hepatócito, melhorando a sensibilidade da insulina nesses locais. Então, ela não interfere na ação de quebra da glicose, do glicogênio, no fígado. Ela age promovendo a ação que a insulina faria nos seus tecidos periféricos. Então, existe, por exemplo, uma ação bem significativa aqui nos adipócitos. E isso faz com que o paciente possa ter um ganho ponderal. Ele pode engordar, dependendo do tratamento não farmacológico e da ingesta calórica desse paciente. Se ela não for adequada, como eu tenho aqui um hormônio
que é um hormônio anabólico, tudo que eu ingerir vai virar gordura. Não tudo, né? Mas todo o açúcar que se ingerir de forma mais efetiva, a gente vai ter aqui a formação do adipócito, ok? As glitazonas, elas também reduzem glicemia de jejum e podem reduzir também a hemoglobina glicada. Existem alguns estudos que mostram uma efetividade de 1,4 na redução dessa hemoglobina glicada. E as vantagens que se tem também estão relacionadas com o perfil lipídico, com aqui, ó, redução de triglicérides, redução dessa gordura hepática. Por quê? Porque quando eu tenho ação da lipase lipoproteica no tecido, eu acabo tendo maior formação desses triglicerídeos, eu não tenho quebra desses triglicerídeos, eu tenho a formação de gordura no tecido adiposo. Então, no tecido subcutâneo, eu tenho um aumento dele, mas isso diminui a disponibilidade desses ácidos graxos no fígado. Por isso que existe uma redução tanto da gordura hepática quanto dos triglicerídeos, tá bom? E aí eu tenho realmente vários efeitos relacionados à redução desses ácidos graxos, dessas lipoproteínas, associados à diminuição da glicose sanguínea. Como eu falei, também existem outras reações adversas, inclusive aquela relacionada à insuficiência cardíaca, que foi muito mais comum na rosiglitazona, mas mesmo assim existem uma série de estudos que mostram o risco dessa insuficiência cardíaca com as glitazonas, como também o risco de fraturas, tá bom? Então, dentro das contraindicações, pacientes com insuficiência cardíaca classe 3 e classe 4 não devem utilizar as glitazonas. E aqui tem uma comparação mostrando justamente quais são as relações entre as tiazolidinedionas, que são também chamadas de glitazonas, falando agora o nome correto, né, da classe do medicamento, mas lembrando que os dois são sensibilizadores de receptor de insulina com ações um pouco diferentes. Enquanto as glitazonas agem mediando essa ação via receptores PPAR, que são receptores nucleares, a metformina ela aumenta, ela é um ativador de AMPK, que faz essa ação principalmente no fígado. Então, eu tenho todo um efeito diferenciado quando se compara uma classe com a outra, inclusive pensando em redução da hemoglobina glicada. Eu posso até com a glitazona em alguns momentos conseguir ter uma redução maior, dependendo do perfil do meu paciente. Mas a gente tem uma outra série de efeitos adversos relacionados que acabam, quando comparado com a metformina, não trazendo tanto benefício, ok? Então, elas são interessantes por sensibilizarem os receptores, mas a metformina consegue trazer um padrão de redução glicêmica com segurança muito melhor do que elas. Então, por isso que a metformina, sendo sensibilizador de receptor de insulina, ela acaba tendo essa preferência no tratamento de pacientes diabéticos.